A obra Expresso Povo, embora ela tenha estreado agora, em 2026, ela surge pra gente, pro Grupo Contadores de Mentira, já há muito tempo, né? Desde 2018 a gente vem pensando e elaborando essa ideia de fazer um trabalho para a infância com esse tema. E o desejo de fazer uma obra com esse ponto de vista surge desde 2014, quando a gente começou a desenvolver um projeto nas escolas, na rede pública da cidade de onde a gente desenvolveu nossos trabalhos, que era a cidade de Suzano, mas também numa cidade vizinha, que era a cidade de Itaquaquecetuba, onde a gente desenvolveu um projeto chamado Palco e Pátio, Vivências Artísticas dentro da escola. Esse projeto tinha como principal ideia e proposição estar nas escolas criando uma interlocução desses fazedores e fazedoras culturais, que éramos nós, artistas que estávamos trabalhando em outras realidades, com o contexto da criação artística dentro da escola. Contadores de Mentira nasceram e se formaram e se multiplicaram como ideia, assim, do ponto de vista de grupo, pensando em rede, em relacionamento e sobre um aspecto comunitário. Se a gente pensa em aspecto comunitário, a gente também pensa de que forma a gente está inserido como um grupo de teatro dentro das escolas, dentro das redes e relacionamentos que trabalham pedagogia, educação, ou outros setores da sociedade. Também somos desses grupos que trabalham muito com as redes dentro do interior, somos convictos nesse sentido de fortalecer territórios para além das capitais. Então é claro que o projeto que a gente fez no Expresso Povo é inerente que a gente fosse trabalhar na veia comunitária, nos relacionamentos dos grupos do interior. A circulação do Expresso Povo em algumas escolas, em alguns espaços dependentes, né, dos interiores, foi muito importante para o amadurecimento do trabalho e também para que a gente pudesse ter uma percepção de como a temática democracia, trabalhando com esse universo da infância, como que ela estava se comunicando, né, em diversos territórios que estão com diversas realidades, né. Imagina uma escola! Imagina o recreio! Imagina uma quadra! Você só pode jogar um jogo! Futebol! Pode! Quem escolhe? Quem chora? Quem fica fora? Se uma pessoa sozinha decide o que todo mundo vai fazer, é democracia? Era um desejo e uma elucubração que a gente estava tendo desde 2014 e que veio amadurecendo junto com a gente, e agora em 2026, olha quantos anos depois a gente conseguiu de fato, né, e por fim comungar numa obra essa temática que para a gente é mais que urgente no Brasil e no mundo, né? E trabalhar isso desde a infância para a gente é muito simbólico e muito importante, porque são esses, né, e essas que daqui a pouco vão poder pensar um país e um futuro melhor para todas nós. É o que nós sonhamos e idealizamos. E esperamos que com essa obra a gente possa contribuir para essa reflexão e para esse desenvolvimento de sociedade. Democracia É o poder do povo. Quando o povo se move, o mundo se move de novo. Espera, mas quem é o povo? E a gente percebeu ali, ao longo, né, de 6 meses que a gente ficava nas escolas, a gente ia percebendo que algumas temáticas eram urgentes de serem trabalhadas. E às vezes em algumas escolas a gente encontrava muita dificuldade de desenvolver alguns temas, sobretudo temas que esbarravam às vezes em aspectos que discuta sobre política, que discuta sobre ancestralidade, sobre pautas afirmativas. A gente percebia que em algumas escolas essas temáticas eram difíceis de serem abordadas porque existia às vezes uma estrutura que criavam algumas barreiras para que o tema fosse difundido e discutido. Então a gente percebeu que ter um espetáculo, ter uma obra de teatro
que tratasse dessas temáticas, seria também uma forma educativa que a gente ia ter de se relacionar com o ambiente escolar, se relacionar com a infância também fora do ambiente escolar. Estivemos em Paulínia, por exemplo, a partir de uma parceira, que é professora dentro de uma escola, que trabalha no interior, que trabalha com teatro. A gente foi para lá, por exemplo, para fortalecer o território, fortalecer essa artista inserida dentro de um universo escolar. Foi muito interessante, desde lá do começo da oficina, como os alunos receberam os atores, perceber também essa vontade dos alunos de entrar no jogo, de aprender teatro e também dessa carência, né, de às vezes ter a arte só como o desenho, as artes visuais. E depois, na hora do espetáculo, foi encantador ver o carro se movimentando, ver a quadra se transformar em palco, o maquinista com a máscara, como também os bonecos iam, né, transformando o que é a diversidade do nosso país. As crianças ficaram encantadas, votaram junto, acompanharam. Uma outra coisa que me deixou bem entusiasmada ao ver foi a questão dos alunos de educação especial, alguns que tinham sérias dificuldades de concentração, como eles ficaram o período do espetáculo todo, como eles participaram, mesmo aqueles não verbais, como a arte tem a possibilidade de tocar. E aí eu chego nesse ponto que é qual é o limite, né, da arte, da cultura, né? Aonde a gente consegue atingir, às vezes nem é tão tangível, né, para nós, ainda mais num ambiente tão regularizado que é o ambiente escolar. Nós tivemos aí a grata satisfação de recebermos a peça Os Prestes do Povo. É uma peça que realmente agregou muito para nós, na nossa temática e na nossa discussão aqui na escola sobre democracia, sobre direitos, sobre toda essa parte da cidadania dos alunos. Então, é uma peça realmente que veio muito em direção do que nós estamos trabalhando. Nós temos aqui crianças de 6 a 11 anos. Todas interagiram muito bem com a peça, todas essas crianças, elas tiveram condições de acompanhar, porque é uma peça muito lúdica e muito próxima da realidade das crianças, né? É uma peça que a gente vê que é construída de uma maneira pedagógica, que interage com as crianças, interage com o imaginário das crianças, e é uma peça que eu recomendo para qualquer um. Tivemos em Piracicaba da mesma forma, com os parceiros de Piracicaba do Grupo Andaime. Fizeram essa conexão, estavam lá nesta conexão e a gente foi para fortalecer o território. Quando a gente vai para esses territórios, a gente fortalece os nossos também. Esse é um espetáculo que a gente fala sobre democracia, uma perspectiva de discutir principalmente a participação popular nas decisões, a cidadania, a ideia da gente lutar pelos nossos direitos, que os direitos são conquistas que nascem nas lutas populares, nas lutas sociais, né, que ninguém nos dá eles de graça. Então a peça fala um pouco sobre isso e da importância da democracia entendida como poder popular mesmo, né? E que a gente deve sempre estar atento aos tiranos que querem roubar a democracia do povo e impor ditadura sobre nós. É isso. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa cidade os contadores de mentira. Um grupo maravilhoso que sempre nos surpreende com seus espetáculos. É muito importante saber que democracia é muito importante para todos nós que sabemos que corremos o risco de entrar numa ditadura e nós temos tanta gente precisando entender que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Liberdade, ainda que tarde, liberdade sempre. Tinha ali trabalhadora, tinha jovem estudante, tinha guerreira indígena, tinha artista e retirante. Cada um era do seu jeito, mas todo mundo era importante. É sempre bom encontrar com os nossos parceiros de caminhadas, contadores de mentira.
parceiros de longa data do Grupo Andaime, principalmente porque nesses dias que estamos vivendo, onde temas que deveriam ser corriqueiros dentro das nossas conversas, dos nossos debates do dia a dia, ou mesmo numa escola, e de repente esses dias de hoje se tornam temas espinhosos, né? Temas assim que até assustam a gente, parece que criam um pouco de dificuldade da gente poder tratar, né? Isso requer coragem, né? Como já dizia o Guimarães Rosa, que a vida espera da gente é coragem. Então a gente é muito legal ver esse espetáculo Expresso do Povo por conta disso, de ver essa coragem. E a gente está gostando bastante de ter essa invasão de teatro, de arte e cultura na escola. Nós estamos também tirando alguns alunos para ir assistir também, né, ali no Arte Cultura Garapa. Então a gente está muito contente de ter esse movimento aqui. Pelo que entendi, desse jeito, democracia garantiu que é nosso direito. E conquistar essa mochila dá um trabalho de respeito. Um espetáculo muito bacana, meio brechtiniano no sentido de ser bem didático e também no sentido político, né, de explicar sobre questões de cidadania super importantes para a criançada, que adorou, se divertiu demais, e nós da Casa das Artes também nos divertimos muito, acreditamos muito na potência desses encontros entre os fazedores de cultura, especialmente os fazedores de cultura que escolheram ficar longe dos grandes centros, né, para atender melhor a população e para produzir conteúdo de qualidade em outros lugares que não Rio, São Paulo, BH, né? Então, nós acreditamos muito na potência desses encontros, é sempre uma troca muito boa, tanto pessoal quanto profissional. E enquanto houver neste expresso um povo com coragem para o mundo transformar, essa história não termina, só aprende outros caminhos para trilhar. É isso aí! Pra outro lugar!